Havia um torpor que não era sono e uma vigília que não era despertar. Um estado de coisas turvo, uma névoa que não se instalava nos olhos, mas na própria corrente da vida que lhe corria por dentro. Não era uma doença com nome de batismo, daquelas que se anunciam com a febre alta ou a dor aguda. Era, ao contrário, a ausência de um bem-estar que ela já não sabia nomear. Uma paz cuja memória se tornara um borrão. O corpo tornara-se um país em estado de alerta permanente, mas sem inimigo declarado na fronteira. Uma guerra de guerrilha, travada nos becos silenciosos de seus tecidos. O médico, um homem que buscava a lógica nos números, apontava para os papéis. Fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, proteína C reativa. Nomes de generais invisíveis, de mensageiros de uma desordem que sussurrava em vez de gritar. É uma inflamação, ele dizia, mas de baixo grau, crônica, sistêmica. Sistêmica. A palavra ecoava. Significava que não havia um lugar, um órgão específico a se apontar. O campo de batalha era o todo. A pátria inteira estava sob um cerco sutil, uma fumaça que impregnava cada célula, tornando o ar de dentro rarefeito. A dissonância era essa, não a de um instrumento quebrado na orquestra, mas a de todos os instrumentos, muito sutilmente desafinados. O suficiente para que a melodia da existência soasse estranha, desbotada. Uma canção familiar tocada em um tom menor e melancólico. Ela se olhava no espelho e não via a luta. A pele era a mesma, os olhos, ainda que cansados, eram os seus. Mas, por baixo dessa superfície de normalidade, as suas células de defesa, os macrófagos, os neutrófilos, anti-soldados disciplinados, agora agiam como uma polícia secreta paranoica, vendo ameaças onde só havia o ser. Eles liberavam suas citocinas não em explosões, mas em um gotejar constante. Um veneno miúdo que não matava, mas que cansava. Cansava a alma, cansava a vida. A fadiga era o seu mais fiel companheiro. Não o cansaço honesto do trabalho, que pede o repouso e o sono reparador. Era um cansaço que nascia com ela pela manhã, que se sentava à mesa do café, que a acompanhava como uma sombra espessa ao longo do dia. Era o peso do esforço de simplesmente existir naquele corpo em fogo brando. As articulações rangiam com uma queixa muda, a mente se embotava, as palavras fugiam, o pensamento se arrastava. Era o custo de manter um exército em prontidão para uma guerra que nunca chegava e que justamente por isso nunca terminava. A dissonância era a percepção aguda dessa traição do próprio corpo, que se tornara um ambiente inóspito para si mesmo. Era tentar correr em um terreno de areia movediça. Era respirar um ar que não nutria. O mundo lá fora, com seu sol de domingo e suas urgências de segunda-feira, parecia rápido demais, barulhento demais. Ela se sentia como um rádio antigo, fora de sintonia, captando apenas o chiado constante de sua própria estática interna. Não havia um evento, uma fratura. Havia apenas o processo, um definhar em câmera lenta, um enferrujar da maquinaria da vida. E ela, a consciência por trás dos olhos cansados, testemunhava tudo com uma clareza terrível. Existia suspensa nessa dissonância tênue e onipresente, não como quem luta, mas como quem simplesmente perdura, habitando o silêncio ruidoso de um corpo que se esquecera de como encontrar a paz.